A paz de Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou Wanderson Valdetaro e é uma satisfação mais uma vez estar aqui para compartilhar com você o nosso devocional, esse que é o nosso devocional de número 28, glória a Deus, praticamente um mês aí firmes nessa caminhada e eu espero que isso aqui seja o início de um grande propósito em sua vida de estar se colocando na presença de Deus diariamente e não só em momentos esporádicos, mas também durante todo o dia, consagrando Ele seu dia, consagrando Ele seus afazeres, consagrando Ele o melhor que você tem. Então que você entregue diariamente a sua vida a Deus, fazendo esse devocional diário a Ele. Hoje, queridos, a gente vai estar falando aí sobre correndo a carreira com perseverança. E a passagem, a porção da palavra de Deus que eu trago hoje aqui, está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2. E diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glórias a Deus. Queridos, a fé, ela é comparada aqui a uma corrida, A gente vê uma maratona, algo que é cansativo. Essa maratona que tem todo ano, tem a São Silvestre, tem as maratonas aí, você inicia com o foco. O foco é o quê? É a chegada. O seu foco é a chegada. Muitas das vezes, o que faz com que a pessoa não consiga chegar, que ela chegue cansada, é a mente. Então, às vezes, a mente mais bem preparada faz com que aquele corredor, aquele que está iniciando uma maratona ali, chegue bem no final. Se a mente não estiver preparada, se ele não tiver com bons pensamentos na corrida, não tiver o foco voltado em concluir a corrida, durante a corrida, o seu próprio pensamento vai ser o seu obstáculo. E na nossa carreira de fé, isso eu estou falando numa maratona normal, onde um está brigando com o outro, discutindo, está dividindo com o outro, vamos dizer assim, a chegada para quem chega primeiro, E ainda tem corridas que são corridas com obstáculos que dificultam a nossa caminhada, a nossa corrida, o nosso foco final, que é chegar no final, aquelas corridas de obstáculos, Então, aqui é comparado a nossa carreira, a nossa fé, a nossa vida espiritual nessa carreira, que a gente vai ter e a gente tem que ser perseverante nisso. O nosso foco é Jesus, Ele é o consumador da nossa fé, o que Ele fez na cruz. E durante essa nossa caminhada, esse nosso percurso, essa nossa carreira, essa nossa corrida, a gente vai passar por obstáculos. E a briga não é entre pessoas, a briga é espiritual. Está mais no pensamento, no coração, no sentimento, do que com as pessoas. Porque às vezes você briga com as pessoas, mas as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para te atingir. É uma forma de ele atingir você, atingir sua fé. Então que você perceba, que você veja que a briga que você tem aqui não é uma briga mundana, e sim espiritual. A briga é voltada para, a gente já disse isso, Então, principados e potestades são coisas espirituais. Então a gente não deve estar enxergando essas dificuldades como coisas apenas terrenas, e sim espirituais, que você tenha isso na sua mente. E a briga não é contra pessoas. A briga é espiritual. O nosso foco é chegar. E, se possível, todos juntos. A gente quer que todos cheguem. A nossa corrida espiritual é diferente, queridos, do que as coisas do mundo. A gente não quer chegar em primeiro, a gente não quer chegar em segundo, a gente quer apenas chegar. E o máximo de pessoas que nós possamos carregar com a gente, isso é para a glória do Senhor. Então, que você não tenha na sua mente que a sua caminhada é uma caminhada sozinha, que essa sua corrida é uma corrida sozinha. É uma corrida perseverante que você tem, é uma carreira perseverante, mas que você tem que estar levando pessoas com você.
O foco é você chegar com o máximo de pessoas possíveis. É uma corrida invertida. Você não tem que ser o primeiro, você tem que chegar. O nosso foco é chegar. E nesse caso, aí sim, Deus, Ele deseja ver quantidade. Quanto mais pessoas no céu, é isso que eu estou dizendo, quanto mais pessoas salvas, né, glórias serão dadas a Deus. Então que a gente consiga carregar o máximo de pessoas possíveis, nos livrando dos obstáculos da vida. A mensagem hoje que eu trago é essa: livrar dos obstáculos que a vida coloca. E muitas das vezes é no âmbito espiritual. Tem obstáculos aqui também, né? Tem coisas aqui que dificultam, materiais, pessoas, mas isso tudo é usado espiritualmente. Você tem que enxergar que tudo isso traz um peso espiritual. Então que você entenda isso, né? Então a jornada da fé é comparada a uma corrida espiritual que exige preparo, foco e determinação. Tudo isso aí com constância. Então preparo, foco e determinação constantes na vida. Então nessa corrida não competimos uns com os outros, mas avançamos rumo ao propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. O escritor de Hebreus nos exorta a deixar de lado todo o peso, preocupação, culpa e distração e o pecado que é tão facilmente, né, que tão facilmente aí ele nos enreda, ele está ao nosso redor, ele nos aprisiona. Então largar tudo isso, né, de lado, deixando tudo isso, as distrações do mundo, as culpas que nós temos, você não tem que estar trazendo isso com você. Esses são os pesos que nós deixamos na cruz. É aquele peso, é aquele nosso fardo pesado, que a gente já disse aqui, isso fica em Cristo. Então cada obstáculo removido nos permite correr com mais liberdade e leveza. Você fica mais livre. Imagina alguém correndo cheio de coisa, com uma corrente no pé, levando uma mochila, levando algumas coisas. Quanto mais peso você leva, mais difícil fica. Mais exaustivo, você se desgasta mais. Então, que o seu fardo seja o fardo de Cristo, pois Ele já carregou o seu fardo. Seu fardo já foi levado na cruz. Os seus pesos, o seu pecado já foi perdoado. Que você se sinta leve em Jesus para poder continuar a sua carreira da fé. Que você consiga sentir essa leveza, né? Então, nele nós nos sentimos mais leve. E o alvo é Cristo. E somente com os olhos fixos em Cristo é possível resistir às distrações do mundo e às tentações do desânimo. Jesus é o modelo perfeito de perseverança. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e venceu por amor a nós. Ele foi humilhado, ele foi menosprezado, ele foi ali pisoteado, chicoteado, sabe? Ele sofreu na carne, sofreu por insultos, ele foi insultado. Então Jesus, ele sofreu tudo, sabe? Tanto na parte emocional, porque ele, sendo Deus, se despiu, se dispôs do seu poder e se colocou como humano, se colocou como nós, na carnalidade do mundo, sendo carnal. Ele era carne também, não em espírito, porque ele ainda estava com o Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Mas ali Cristo se dispôs disso tudo e ele se humilhou. Sendo Deus, se fez humano para suportar o que a gente tinha que suportar. Então que você tenha isso em mente. O que Jesus fez não tem preço e por isso que se chama graça. Essa é a graça entregada pelo Pai, por meio de Cristo. Então sua corrida foi marcada por obediência e entrega total à vontade do Pai. Quando olhamos para Ele, para Jesus, encontramos força para continuar, mesmo quando o caminho parece árduo. Então, mesmo sendo difícil, nós conseguimos encontrar em Cristo ali uma força, um ânimo, um revigoro. A gente se revigora na figura de Cristo, se reveste com a couraça de Deus, né? A gente falou sobre isso, capacete, então a couraça, a gente se reveste para continuar a nossa carreira firme, continuar firme na nossa carreira. E essa é a nossa carreira com foco em Cristo, que você tenha isso em mente. As batalhas vão ser difíceis, as guerras espirituais vão ser difíceis, mas em Cristo você é mais do que vencedor. Então é árduo. Então perseverar na fé não significa correr mais rápido,
mas manter o ritmo da confiança quando tudo dentro de nós grita por desistência. Queridos, manter o ritmo dentro de nós. Ele não quer nada rápido, sabe? A gente tem que fazer bem feito. Não adianta você pegar durante um mês, 15 dias, 20 dias que seja, eu li toda a Bíblia. Eu li toda a Bíblia e pronto. Sabe? Não é o tempo que você fez, mas que você demore, mas tenha uma qualidade, quantidade e qualidade. Então, que isso seja perseverante, que você não pare. Não ache que por você fazer algo em um determinado tempo vai fazer com que a sua salvação esteja valendo para toda a sua vida até a eternidade. Não é assim que funciona. Você tem que chegar. A ideia é chegar. A ideia é o foco final que está em Cristo. A salvação está nele. E no momento do julgamento, você tem que estar com a sua carreira bem feita. Então que você permaneça firme até o final. Final que nós não sabemos quando vai ser. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos, não sei para cada um. A gente não sabe o dia de amanhã. Tudo é possível para aquele que crê em Cristo. Então você sabe que você está caminhando. Até quando? Não sabemos. A gente sabe que o foco é Cristo. Então esquece as coisas do mundo, esquece essa vida terrena, tendo foco em Cristo, para você conseguir perseverar, para você conseguir chegar no final dessa sua carreira, dessa sua corrida. Então não é fácil, é difícil, mas tem que perseverar. Então não significa ser rápido, mas sim você chegar no seu foco. É no meio do cansaço que o Senhor renova as forças dos que esperavam nele e dos que esperam nele, sabendo, fazendo subir com asas como águias. Então, não se cansam aqueles que não se cansam. Então, quando fala que a gente não se cansa, não quer dizer esse cansaço corporal, ele revigora nossas forças. Mas você não se cansa espiritualmente, você vai continuar firme no seu foco. Assim como Paulo, mesmo preso, escrevendo cartas àqueles que necessitavam, mesmo Paulo dentro da prisão, ele passando necessidade, ele passando talvez fome, frio, ali na prisão, em um momento cativo, ele consegue mostrar esperança, ele consegue renovar a esperança de outro. Que assim seja também na sua vida, que você consiga renovar a esperança de outros, né? Então a vitória espiritual não está na velocidade, mas na constância de quem permanece firme até o fim. Cada passo de fé, por menor que pareça, é uma declaração de confiança no Deus que sustenta e recompensa. A recompensa de Deus é nosso galardão. Os frutos em nossa vida já são a recompensa de Deus. Ele faz com que a gente, o nosso suor, a nossa dificuldade, a nossa luta, a nossa batalha, tudo isso que a gente está passando por aqui, seja recompensador em Cristo. Então, Ele nos supre em todas as áreas de nossa vida. O problema é que a gente não sabe o que realmente precisa, mas Deus sabe o que você precisa. E Ele certamente está suprindo a sua vida. Você tem essa certeza que em Cristo você é mais que vencedor e você é suprido em todas as áreas. O cristão que persevera descobre a verdadeira conquista. Descobre que a verdadeira conquista não é apenas cruzar a linha de chegada, mas ser transformado ao longo do percurso. Você não é a mesma criatura. Você inicia uma vida em Cristo e você termina outra vida em Cristo. E essa transformação é feita com a presença do Espírito Santo na sua carreira. Então que você entenda que você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura nessa sua passagem, nesse seu percurso. Por mais árduo que seja, você sempre está sendo moldado, assim como o vaso na mão do oleiro, sempre é laçado para se tornar algo novo. Então você é assim, você está sendo transformado na mão de Deus. Então que você entenda que essa sua carreira tem um significado, essa sua carreira tem um propósito. Aqui tem um propósito, o propósito final é o foco em Cristo. Propósito aqui, crescimento do reino de Deus. Em qualquer área, se você tem um chamado para Deus, você tem que exercer. E vai ser difícil, vai ser uma carreira difícil. Você tem que manter o foco em Cristo, permanecendo firme no que você tem a fazer, seus afazeres da vida, seu trabalho, seu estudo, sua área familiar e mesmo assim levando junto, paralelo com as coisas de Deus. Você não pode fazer nada mal feito, é bem feito em todas as áreas. Tem que ser assim. É difícil, querido.
É difícil você equilibrar a balança, é difícil. Não estou falando que é fácil, mas é possível. E você tem que ter perseverança e crer que vai acontecer. E no fim da corrida, guardamos os braços do Pai, né? Nos guardamos nos braços do Pai e a coroa da vida prometida aos que não desistem do propósito será dado. Então, nesse final da carreira, a gente aguarda, né? A gente aguarda e a gente se guarda nos braços de Deus, nos braços do Pai. E a coroa da vida nos é dada, a coroa da verdadeira vida. Não isso que a gente está passando aqui, mas a vida verdadeira no reino de Deus. Então o que eu trago para você hoje é isso: analise os obstáculos que atrapalham sua caminhada, essa sua carreira na fé. O que tem te atrapalhado? Analise o que te atrapalha. O que o inimigo tem usado, quem o inimigo tem usado para tentar te afastar das coisas do reino, das coisas de Deus. E tente se livrar disso. Livre-se de tudo que pesa e mantenha seus olhos firmes e fixos em Jesus. Tire do seu caminho tudo que tem sido um estorvo, um peso, e foque os seus olhos em Jesus. É isso que eu queria trazer para você aí hoje. Não se esqueça aí de deixar nos comentários o que você achou, o que você tem achado, de onde você é, né? Escreve nos comentários, deixa um comentário aí que você tem achado, alguma sugestão, e me diz aí de onde você é. Eu tenho interesse em saber de onde você está vendo, onde você está assistindo o vídeo, quando você está assistindo, né? E adquira aí meus livros, meus devocionais, Escada da Fé, 365 dias de oração. Daqui a 3 dias a gente vai estar iniciando esse daqui, depois esse aqui. Manter firme aí mais de um ano em devocional, se Deus assim permitir. E se você quiser receber, deixa aí que eu quero receber um devocional. Quem sabe eu te mando ele aí por meio de sorteio, posso estar te mandando aí para sua casa. E vamos firme em oração, orar ao Pai, agradecer por mais esse dia. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai, mais uma vez estamos aqui, meu Deus, na sua presença, Senhor, com esse devocional. E se aqui estamos é porque o Senhor assim o quis e assim o permitiu. Se até aqui chegamos, meu Deus, nessa corrida, nessa caminhada, nessa carreira da fé, Pai, é porque o Senhor, Pai, tem nos sustentado. Hoje, meu Deus, declaramos que em Cristo temos o nosso foco. Cremos, Pai, na salvação de todos nós por meio dele. Aceitamos e reconhecemos a figura de Cristo como nosso Salvador e sabemos que por meio dele temos acesso ao Senhor, meu Deus, e por meio dele somos chamados de irmãos no corpo de Cristo. Ó Deus, que essa nossa carreira venha a ser uma carreira com a presença do Espírito Santo, que a gente não esteja sozinho em nenhum dia de nossas vidas. Ó Deus, que todos os obstáculos em nossos caminhos venham a ser transpassados, meu Deus, que a gente consiga ultrapassar esses obstáculos. Ó Deus, que nada venha a ser pedra de tropeço em nosso caminho, que venha a ser tirado qualquer coisa que venha nos atrapalhar ou tirar o foco de Cristo, meu Deus. Que a presença do Espírito Santo venha moldar o nosso coração, venha nos tornar pessoas melhores com o caráter de Cristo. Ó Deus, que a mão do Senhor poderosa venha sobre nós, nos enchendo de bênçãos, tirando de nós toda enfermidade, nos capacitando a cada dia, nos livrando de todo mal, meu Pai. Que os anjos do Senhor venham a estar conosco em toda a nossa caminhada, onde nós venhamos a estar, onde a gente vá, de onde a gente retorne, que a gente esteja sempre em segurança. Que o Senhor, meu Pai, venha nos livrar de qualquer mal, de qualquer acidente, de qualquer coisa ruim, meu Deus. Que o Senhor tire de nós todas as setas inflamadas do inimigo, meu Deus, e que o Senhor venha nos revestir, meu Pai, da couraça do Senhor. Ó Deus, o que oramos hoje também aqui em especial, meu Pai, é que a gente continue firme e forte nessa caminhada, nessa carreira da fé. Isso, meu Pai, é o que oramos, em nome de Jesus, já agradecidos. Amém. Querido, muito obrigado por permanecer firme e forte até aqui. Te espero amanhã para o nosso próximo devocional. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, que as bênçãos de Deus sejam derramadas nesse resto de dia e que você tenha um resto de dia maravilhoso e o dia de amanhã você esteja aí com a presença do Espírito Santo guiando os seus passos em tudo que você fizer. Que a saúde em sua vida seja forte, que você seja próspero em tudo que você fizer. As bênçãos de Deus estejam sobre sua vida. Beijo no coração. Até amanhã ou no próximo devocional. Fica com Deus aí.